E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar as minhas impressões sobre as mudanças no controlador da versão 2.5. Antes de tudo, é importante ressaltar que é apenas a minha opinião pessoal, então ninguém precisa concordar comigo, mas acho que algumas decisões me deixaram com uma pulga atrás da orelha e eu gostaria de compartilhar. Vamos começar pelo Monochique. Bem, ele não ficou lá muito bom não, na minha visão. A linha de inovação dele acabou piorando, e a regra de prejuízo por múltiplos ataques parece um pouco contraditória para esse estilo de jogo. Eu entendo que a ideia era incentivar mais táticas além de só atacar, mas sinceramente se eu tô jogando com o Chique em combate, eu quero usar minha inovação ao máximo. Atacar faz parte da estratégia. E olha, se eu quisesse focar em debuff e coisinha de suporte, eu jogaria mais de suporte mesmo, não de controlador. Lembre-se que aqui a gente só tem um Shikigami em campo, então ele tem um propósito, que geralmente em lutas é sim o dano, é inegável isso. Mas mesmo que a gente faça ações de auxílio, também tem uma regra de prejuízo por múltiplas ações de auxílio. Sério, até os chiques de suporte estão sofrendo com isso. É realmente querer muito que os controladores façam builds para poly-chique, o que eu acho prejudicial para a ação do sistema, já que acaba pegando um escopo menor e falando que só um tipo de controlador seria o mais poderoso, o melhor, o incrível, sabe? Não faz tanto sentido. A habilidade Quimera que foi removida era assim bem forte, mas eu acho que poderia ter sido ajustada em vez de retirada. Talvez um nerf mais suave fosse o caminho. Talvez ao invés de dar três características ou ações a mais, eles dessem a capacidade de uma a mais ou duas. Depende do bônus de maestria, é possível. O novo apogeu também deixou a desejar no Monochique. Ele só ajuda no primeiro turno, o que me pareceu pouco útil, já que Monochique não costuma ficar trocando de invocação toda hora. Por outro lado, o controle sincronizado teve um buff interessante. Agora gasta uma ação livre ao invés de uma reação, o que eu gostei bastante quando você usa a habilidade do apogeu dele. Mas o bônus de mais um em acerto e dano para cada Chique em campo sempre me fez questionar: será que essa especialização não está ficando mais voltada para poly-chique realmente? Sempre vi os melhores controladores lutando com poucos Shikigamis. Cito aqui o Yuta, que literalmente só tem a Rika, e o Sukuna, que lutou ao lado do papai e mamãe, e não com a família toda. E essa mudança meio que joga na direção de um estilo mais horda, sabe? É meio frustrante, isso simplesmente parece que a classe foi feita por poly-chique. Tirando isso, agora tem mais habilidades para buffar o ataque do seu controlador no mano a mano, o que eu acho bem legal e que sim, possibilita novas builds. Então, nesse quesito eu dou meus parabéns. E olha, a mudança no poly-chique é o que realmente me deixou com um pé atrás. Ele foi o único dos três a ganhar uma habilidade dentro da habilidade, o que na minha opinião desequilibra um pouco as coisas. Agora ele tem um potencial ainda maior de invocar e controlar Shikigamis com uma facilidade impressionante, o que por si só não é um problema, faz sentido com o propósito, e eu não estou reclamando disso de forma alguma. Mas não é só isso. O próprio texto de prejuízo por múltiplos ataques acaba deixando claro o privilégio que ele tem por ter mais invocações em campo, que só reforça o que está acontecendo. O poly-chique acaba recebendo um tratamento mais benéfico em relação a essa especialização do que os outros. Além disso, outra mudança que me chamou a atenção foi a remoção da habilidade que limitava a quantidade de Shikigamis que você pode ter guardados. Agora com a nova regra não há mais limite, e isso acaba favorecendo em grande parte quem joga com builds que já eram fortes, como o poly-chique. Se você parar pra pensar, é como se tivessem tirado uma barreira que mantinha um certo equilíbrio na utilização dos Shikigamis, permitindo os combos mais fáceis e com muito potencial de dano. Essa alteração só parece reforçar um estilo de jogo que já era fácil de abusar, sem a necessidade de grandes ajustes para balanceamento. E se tudo der certo, amanhã inclusive eu vou postar um vídeo que vai ser meio que um remake daquele primeiro combinho que eu fiz do poly-chique. E cara, pelo que eu tô vendo, ele vai acabar ficando forte nessa versão também. Mas o do Monochique, eu já não posso dizer o mesmo. O controle sincronizado talvez fique mais interessante, mas sei lá. Eu queria realmente uma build de Monochique. Vou dar uma estudada e vou ver se eu consigo entregar alguma coisa pra vocês. É claro, eu entendo que as mudanças visam balancear o jogo e trazer mais diversidade, mas pra mim essas mudanças favorecem demais uma build que já era forte. Não sou contra dar buffs aqui e uns nerfs ali, algumas especializações, mas o balanceamento me pareceu um pouco favorecendo quem já tinha muita vantagem. Não quero dizer que a habilidade de criar horda seja ruim ou desbalanceada, longe disso. Ela tem um propósito interessante, mas ela evidencia uma atenção maior ao estilo do poly-chique, que é voltado para o controle de múltiplos Shikigamis. Pessoalmente, se fosse para buffar o Monochique, eu teria dado uma habilidade dentro da habilidade dele, onde ele poderia simplesmente ignorar a regra de prejuízo por múltiplos ataques e também por múltiplos auxílios. Porque aí sim você iria garantir uma grande vantagem para o Monochique, que nunca foi o dano. Ele nunca teve essa vantagem do dano, mas a quantidade de ataques possíveis. E se você tira isso dele, ferrou. Ele não é nada.
Isso daria um respiro para quem gosta de jogar de Monochique, sem se sentir forçado a adotar estratégias que não se alinham ao conceito dessa build. No mais, a diminuição de vida dos chiques e o foco nos ataques corpo a corpo é interessante, mas eu acho que isso também limita as possibilidades criativas de quem quer jogar com invocações mais diferentonas. Sério, se o seu Shikigami tiver o máximo de vigor possível no grau 4, com você no nível 1, ele vai ter 19 de HP. Nesse cenário, pegar a habilidade de especialização Invocações Resistentes tornou-se mais do que importante, é algo quase que obrigatório. Continuando a falar sobre a construção dos Shikigamis, agora você não muda mais a distância de deslocamento com base na destreza. Não curto tanto essa mudança, mas tem seu sentido no game design, então dá pra passar tranquilo. Ah, mas eu combino de criar uma característica, ele continua? Não. Eu combino de criar uma característica não, né, Matheus? Eu combino de criar uma característica que dá uma ação. Segundo o texto, uma característica não pode garantir ações de nenhum tipo para a invocação. Se bem que ela não fala nada de uma característica onde ele repete a última ação que fez. Será que isso cola? Sinceramente, eu não entendi muito bem a troca do apogeu e reserva para invocações, mas é só uma questão de reorganização de níveis. Mas pode dar mais personalidade pro personagem mais cedo. Contudo, para todos os main controladores aconteceu algo que eu não esperava de forma alguma. Quando o Shikigami chega a 0 pontos de vida, ela apenas volta como um Pokémon para Pokébola, sendo só destruído se receber dano excedente superior ao seu máximo de vida. Isso é um absurdo, é um baita de um buff, e eu não esperava isso de forma alguma. Então é isso, galera. Se vocês curtiram as minhas impressões, podem deixar o like, se inscrever. Eu também gostaria de saber bastante das suas impressões, então pode deixar nos comentários. E vamos desenvolvendo esse papo aqui entre a gente, sem medo de represália por você dizer que gostou ou que você não curtiu, porque aqui a gente só tá pra uma troca saudável. É isso, galera. Até mais.